Eu vou falar do Bolsonaro, tá? É que ele é presidente da República. Eu não posso fazer nada. Quer dizer, eu confesso, meninos, que o que depender de mim eu fiz. Eu não votei. Mas 58 milhões, acho, votaram, né? Então ele é presidente da República. E quando ele fala coisas, essas coisas têm relevância. Menos do que deveriam. Mas tem. Mesmo quando fala bobagem. A exemplo do que fez ontem mais uma vez. O que, obviamente, compromete o futuro do país. Né? Bolsonaro participou ontem de uma solenidade evangélica. Ele já tinha dado uma entrevista, o Bob Ferruia, para uma rádio em Pernambuco e dito que ele estava com vontade até de privatizar a Petrobras. Porque como a gasolina não fica barata, eu vou privatizar. Eu até comentei aqui que é privatização como punição. Né? Eu que sou um defensor das privatizações, desculpe aqueles que são contra, mas né? Desde que bem feitas, né? Desde que sem safadeza. Aí diz o outro, mas sem safadeza não existe. Bom, são pontos de vista distintos, não é o meu, obviamente. Né? Mas o presidente vê a privatização como punição. Vou privatizar isso aí, porque essa gasolina não cai, não sei o que e tal. Então ele já estava infeliz e já tinha dito, gasolina sobe, culpa do Bolsonaro, gás sobe, culpa do Bolsonaro. E nós comentamos aqui que nem tudo é culpa do Bolsonaro, mas uma parte é culpa do Bolsonaro. Por exemplo, o dólar, na altura em que está, boa parte é sim culpa do governo Bolsonaro, do conjunto da obra. Né? E o presidente ontem participou dessa solenidade evangélica. E aí, ele disse o seguinte: cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer, para onde devemos direcionar as nossas forças. Eu noto que não tem nada de material, de objetivo aqui, né? É uma coisa assim, meio milenarista, meio mística, né, meninas? Não tem assim, cada vez mais sabemos o que precisamos fazer na economia, cada vez mais sabemos o que precisamos fazer com os combustíveis, cada vez mais sabemos o que precisamos fazer com o preço dos alimentos. Isso aí, não. Né? A resposta é isso aí. Não é um fazer objetivo, é um fazer missionário. Eu venho, a propósito, e abro um parênteses aqui, eu fui professor de português, aliás, parabéns aos professores pelo seu dia. Certamente a tarefa, a atribuição, a profissão, a missão mais importante de um país e, infelizmente, entre nós, uma das mais mal pagas. É claro que quando se pega o salário do professor vis-à-vis a média salarial brasileira, então aí se fala, está superior à média salarial brasileira. Claro que a média salarial brasileira é um desastre. Né? Mas quando você pega essa carreira, entre as carreiras universitárias, evidentemente o professor está lá embaixo. O que é lamentável. Né? Professor esse que deveria, sim, ter condições adequadas de vida para poder se especializar, para poder estudar, para poder se manter permanentemente atualizado, e isso nem sempre é possível. Portanto, então, fechando aqui o parênteses, meu obrigado aos professores, parabéns aos professores que têm uma missão fundamental. Mas como eu venho dessa área, então eu tenho apreço pelas palavras. Quando alguém diz, cada vez mais sabemos o que devemos fazer, para onde devemos direcionar as nossas forças, eu quero saber do que a pessoa está falando. Do que está falando? Qual é o assunto? Qual é o tema? Né? Não dá para chamar os meninos para tomar um uísque aqui em casa, olhar e falar assim, Bob, eu vou bem cada vez mais, eu sei o que devemos fazer. Eles vão falar, é bom eu me afastar da janela, né? 12º andar, vai que ele me empurre. Não é isso? Então... que vira papo de maluco, beleza. Né? Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões.
Em parte, acho que ela tem razão até. Claro, não seria Bolsonaro se, ao confessar uma fragilidade, o que sempre é bacana, você conquista um pouco a solidariedade do público, né? Quando você é considerado machão inquebrantável e, num dado momento, demonstra alguma fragilidade. Isso é uma tática. Ainda que o Bolsonaro não saiba disso racionalmente, ele já percebeu isso. De vez em quando demonstre alguma fragilidade. Acham que você é uma fortaleza, você vai lá e dá o seu lado humano. E ele diz que ele chora. Bom, cada vez mais nós sabemos, eu sei o que precisa ser feito, não diz o quê. Para onde devemos direcionar nossos esforços, não diz que direção é essa. E diz que chora. Aí nós tentamos saber por quê. Ele tentou explicar. Meu bom Deus... Aí eu acabei não botando aqui o trecho importante, peraí que eu acho aqui, é rápido, porque ele explica a razão do choro dele, que é o seguinte, ele não é mais só um deputado, diz ele, agora ele é um presidente, e como presidente, aí ele diz assim, o que me faz agir dessa maneira? Eu não sou mais um deputado. Se ele, está falando deputado, errar um voto, pode não influenciar em nada. Um voto em 513, mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre, mexe na bolsa, no dólar, no preço dos combustíveis. Bom, bem-vindo. Bem-vindo à realidade, nesse particular, porque, de fato, as suas declarações golpistas, por exemplo, enquanto duraram, faz 1 mês e pouco que parou, 1 mês e 6 dias, contribuíram para levar o dólar lá para cima. E ao levar o dólar nas alturas, contribuíram de maneira importante, por exemplo, para a inflação de alimentos, a inflação de combustíveis. E o senhor deve saber pelo menos disso. Agora, eu fico, de qualquer modo, intrigado. Veja, as pessoas podem ter motivos para chorar, para lamentar coisas chatas que aconteçam na vida. Mas não está aparecendo aqui que o Bolsonaro está se referindo a alguma questão particular. Não parece isso. O filósofo Spinoza, no livro Ética, fala que existem, Bob Furui, os afetos de alegria e os afetos de tristeza. Né? Momento cultural. Os afetos de alegria são aqueles que, digamos assim, ou na expressão dele, aquilo que aumenta a sua potência de agir. E o afeto de tristeza é aquilo que diminui essa potência. Essas coisas mais ou menos se equilibram. Um excesso de afetos de alegria, uma excitação excessiva, pode conduzir a pessoa a ignorar limites da realidade e fazer tolice. Então é preciso, às vezes, que as coisas sejam contidas. Todas as pessoas têm as duas coisas. E eu volto aqui a uma questão fundamental de ontem. Por que o Bolsonaro não está curtindo os afetos de alegria, olha bem? Por quê? Puxa vida, a queda no caso de contaminações de Covid é enorme em relação àquilo que já tivemos, de mortes também. Olha a vacinação aí funcionando. Mais de 100 milhões imunizados plenamente, mais de 150 milhões com a primeira dose. A economia voltando ainda com limites. Mas não! Mas nada disso o alegra. Ele chora, e eu não duvido que chore, não. Porque ele se sente um missionário de uma causa que só ele conhece, que ele também não conta para as pessoas. E acreditem, lá no culto religioso, de novo falou mal das vacinas. E de novo falou mal das medidas de combate ao coronavírus. Então ele escolhe os afetos de tristeza. Ele não é um elemento passivo diante dos afetos de alegria e tristeza, ele escolhe os de tristeza. E isso tem consequências no país, que são muito graves. E que estão aí. Então, no dia em que o presidente poderia comemorar, ele vai, confessa que chora sem causa conhecida, que não as dificuldades que ele tem de conduzir o país para o futuro que só ele conhece,
e ignora as coisas objetivas que são positivas e que ele próprio poderia comemorar. Não só não comemora, como faz o contrário. E aí ontem, nesse evento, ele anunciou uma coisa muito grave. Meu Deus, meu bom Deus nos ajudou. Já tem aqui uma coisa de privatização de Deus, né? Que é uma coisa você exclamar, meu Deus, né? Agora, quando você fala meu bom Deus, é um Deus que já é ali uma conversa privada. Meu bom Deus nos ajudou agora com chuva. Estávamos na iminência de um colapso. Não podíamos transmitir pânico à sociedade. Dói a gente autorizar o ministro Bento Albuquerque, das Minas de Energia, né? Decreta a bandeira vermelha. Dói no coração. Sabemos das dificuldades da energia elétrica. Vou pedir para ele, pedir não, determinar que ele volte para a bandeira normal no mês que vem. Olha aqui. Primeiro que nós continuamos à beira de um colapso. O Bolsonaro está pegando 2 semanas de chuva, um pouquinho acima da média, e dizendo que a situação já está resolvida. Não está. Não está resolvida. Primeiro que nós não estamos numa bandeira vermelha, nós estamos bandeira acima dessa que foi criada em agosto, que é a bandeira mesmo de restrição hídrica. Nem é a vermelha, é acima da vermelha. Mas nós temos uma Câmara que regula isso, que foi criada, presidida pelo Bento Albuquerque, mas ele não está sozinho. Essa Câmara toma decisões com base em levantamentos da ANEEL. Não basta o presidente determinar, agora volta a bandeira que era e pronto. Se ele fizer isso, atenção, não há um só especialista que apostasse a sua reputação ao afirmar que não haverá apagão nem haverá racionamento. Ainda não. E, portanto, se Bolsonaro realmente forçar a mão e se realmente conseguir voltar já à bandeira normal, aumenta o risco de apagão no país. Aumenta o risco de racionamento. Não é hora de fazer isso. 15 dias de chuva não autorizam a tanto, mas ele estava lá num culto evangélico para anunciar um milagre do seu bom Deus. Então diz assim, olha, eu não contei, mas Deus já resolveu. E obviamente, né, posso estar enganado, mas acho que Deus não é assim, essa coisa tão self-service, que escolhe alguns, outros não. O conforto, para quem crê, é de outra natureza. Tantos lugares no mundo com tantos desastres para Deus intervir, ele falou assim, não, vou chover lá no negócio lá do Bolsonaro, porque é importante para ele. E não sou eu que estou dizendo que não é a hora. O Adriano Pires deu uma entrevista para esta rádio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, um dos maiores especialistas em energia do país. Dizendo não é a hora. O Brasil só não teve problemas muito graves porque tem hoje 35% da energia do país sendo gerada por termoelétricas. O que custa caro, daí a necessidade também, né, por razões de caixa, de elevar a tarifa. Mas a elevação da tarifa também leva a economia no consumo. Considerando que a tarifa social é um custo, infelizmente, com o qual a sociedade tende a arcar. Se houve erros do governo, bom, aí são questões que no seu devido tempo as avaliações políticas serão feitas. Mas agora não é hora de fazer isso. E finalmente, meninos, arremato esse comentário com uma questão que aí é de longo prazo. Qual é o principal insumo que um investidor vê num país à hora de investir? Energia. Se não houver energia, esquece. Se não houver a certeza da energia disponível, investimento de grande monta não haverá. E hoje nós não temos isso a oferecer. Então, a gente precisa de um presidente que ofereça segurança. Ele vai lá, fala de coisas de um outro mundo que só ele veria, ignora, como eu disse,
os possíveis afetos de alegria e promete alguma coisa que, se cumprida, e espero que não, coloca o país em risco. Mas se não for cumprida, também não é bom, porque não é razoável ter um presidente em cuja fala ninguém confia. Que diz, tá falando por falar. A exemplo do que fez, por exemplo, com a privatização da Petrobras. E se vai atirando para todo lado. E isso precisa ser apontado. Né? É isso aí, meninos.